Hoje, no Separar as Águas, eu vou falar com uma pessoa que tem 70 internacionalizações pela seleção angolana. Passou por clubes como o ASA, o Petro de Luanda. Para as águas. Para, Então, agora surgiu-me aqui uma outra. Se tu tivesses a já vamos oportunidade. na terceira ou Não, Sidónio Malamba é gestor desportivo, ex-futebolista internacional angolano e atual chefe do Departamento de Projetos no Atlético Petróleos de Luanda. Com formação em treino desportivo e gestão desportiva, já liderou áreas como futebol profissional e marketing no clube. Como atleta, foi campeão nacional pelo ASA e pelo Petro de Luanda e tem mais de 70 internacionalizações pela seleção em vários escalões. Soma passagens pelo futebol português e distinções como jogador revelação do Girabola. Sidónio Malamba, hoje no Separar as Águas. Sidónio, eu não te chamo de Sidónio, porque eu estou a te chamar de Sidónio. Malamba, bem-vindo aqui ao Separar as Águas. Obrigada por teres aceitado o nosso convite de termos aqui este desafio de separar as águas ou não, consoante aquilo que que forem as tuas respostas para as minhas perguntas. Não estás nervoso, né? claro que não. Bom dia, Marco. Yeah. Tu, se calhar, só ficavas nervoso antes dos jogos começarem, ou não? Nem isso. Ficava e continuo a ficar até agora, mesmo nas peladinhas de bairro. Até hoje. É verdade. No princípio dá sempre um friozinho na barriga. Ah, é? E ficavas mais nos jogos da seleção ou nos jogos de equipa, digamos assim? Os dois, porque a responsabilidade, a ansiedade, enfim, só desaparece depois de dares talvez o primeiro, o segundo ou o terceiro toque na bola. Ok. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: hum, não é muito comum nós vermos jogadores ou ex-jogadores, se calhar aqui em Angola, mas se calhar há outros exemplos no mundo que podes saber e podes partilhar também, que depois de pendurar as botas, como se diz, não é? Tenham esta dedicação ao mundo profissional, sem ser propriamente, sei lá, abrir um restaurante, um hotel, não têm propriamente esta predisposição para continuar a estudar. Porque que tu sentiste em determinada altura da tua vida que isso poderia fazer alguma diferença no teu percurso a partir daí? Porquê é que continuaste a estudar? Bom, isso parte um bocado daquilo que já vinha sendo a minha trajetória, né? Desde muito cedo, Uhum. por causa da base familiar. A minha mãe sempre foi defensora de que todos nós tínhamos que estudar. Digo a minha mãe porque meu pai faleceu muito cedo. Ok. Hum, e como estava a dizer, a minha mãe sempre foi muito defensora de que nós tínhamos que estudar. E durante um período da minha vida, ali mais quando era muito mais novo, foi muito complicado para mim, porque gostava muito da bola, né, no bairro, enfim, e a minha mãe teve que andar atrás de mim, com a ajuda dos meus irmãos mais velhos, para que eu não me deixasse de jogar bola. E tive então que desde muito cedo aprender a conciliar as duas coisas, porque ela chegou inclusive a colocar-me a estudar a mesma classe 2 vezes num dia, só para que eu não tivesse tempos mortos, Ok. ocupasse o meu tempo para que não pudesse então vaguear por aí. Então, desde cedo eu tive esta apetência para poder então conciliar os estudos com a bola e à medida que o tempo foi passando, fui conciliando isto e quando atingi o auge, digamos assim, da minha carreira, Uhum. também atingi o auge na parte acadêmica. Ok. Eh, eh, Este hábito foi sendo cultivado desde muito cedo e não consegui largar nunca mais. Qual é que tu consideras que foi o auge da tua carreira desportiva? Foi um momento em específico, um momento em específico, sei lá, de uma vitória, foi uma época em específico? Foi quando? Quando é que tu sentiste, poxa, eu realmente sou um atleta consagrado aqui neste país? Houve um momento em que sentiste isso? Sim, a partir do momento que começas a ser selecionado para representar as cores Do país? do país, e graças a Deus consegui isso muito cedo.
A Ahm, tua primeira internacionalização foi com que idade? Lembras-te? Lembro-me, Lembras? com certeza. Acredita que a partir do segundo jogo fui logo selecionado para a seleção. Estou a falar nas seleções mais baixas, Sim, não sim, é? sim, sim. A partir dos sub-15, Ok. era assim denominada, a seleção sub-15. Depois do meu terceiro jogo, efetivamente, Uhum. porque eu comecei a jogar nos juvenis, júniores, não tive carreira ali abaixo de caçulinhas, diziam na altura, iniciados, enfim. Comecei nos júniores, lá está um bocado por causa da pressão familiar que tinha que estudar e não jogar. Começaste um pouquinho mais Mais tarde. tarde, a partir dos júniores, fui logo selecionado para representar a seleção nacional. Um momento caricato, até participei numa seleção que fomos jogar a Portugal. Primeira vez que eu subia no avião, a primeira vez que eu saía de Luanda, a primeira vez, enfim. E nesta altura digo caricato porquê? Porque depois desse torneio internacional regressamos apenas três jogadores, os outros todos ficaram por lá. Quase que podia ter sido hoje, né? É, exato. Nunca me esqueço desta história na minha vida, não é? Foi logo no princípio, mas para dizer que comecei a ser selecionado muito cedo e desde então, 1900, sei lá, 94, 95, de lá para até o final da carreira, fui sempre sendo selecionado. Ok. A partir do momento que comecei a ser selecionado no escalão superior, digamos assim, nos séniores, Hum. aí sim a pessoa sente-se um tanto quanto realizada, será então o auge de uma carreira desportiva, você representar Angola ou o país no escalão superior. Ok. Muito bem. Agora vamos lá ao nosso desafio de separar as águas. Eu vou lançar-te alguns desafios, poucos, curtos, não vai doer nada. E tu vais separar a caneca ou não, consoante aquilo que for a tua resposta. E depois de dares a tua resposta, separando ou não as águas, eu vou pedir-te que fales um bocadinho sobre esse ponto. E o meu primeiro desafio é, Malamba, separa as águas se tu já choraste por causa de uma derrota da tua equipa. Não, não precisa de ser, quer dizer, numa derrota em que estavas a jogar, vamos por aí, porque depois eu também podia fazer uma pergunta do separa as águas, tu choras até hoje. Bom, se sim, tenho que separar. Sim, se sim, separas, exato. Lembras-te assim especificamente de algum jogo cujas lágrimas te tenham vindo ao rosto? Sim, alguns, principalmente numa indecisão ou indecisões de algumas competições, Sim. não é? E lembro-me de uma que nós, num torneio internacional em França, em Toulon, estávamos a ter uma boa trajetória. Empatamos com o Brasil no princípio, depois vencemos, creio que a Inglaterra, olha, contra o Beckham na altura, Ok. 2-0. Disseste vencemos. Vencemos Ok, Angola, vencemos ok, 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 2-0. ok. E depois no final, quando as expectativas eram muito grandes, até porque nós estávamos com três jogos espetaculares, ninguém esperava. Certo. Disse que empatamos com o Brasil, vencemos a Inglaterra, Aham. empatamos com a Bélgica. No final, toda a gente estava com os olhos postos em nós, quando no princípio não era. E levamos uma goleada da seleção portuguesa de 4-0. Como disse, as expectativas eram grandes e com aquela derrota pus-me a chorar no balneário. Mas assim, Enfim, à vista de todos ou choraste assim à meio em vista de off? todos no balneário, Também porque, é para fazer o quê naquela situação, né? até porque quando uma derrota daquele nível é uma situação se calhar normal, hoje em dia, natural. Sim, ok. A maior parte das pessoas conhece-te como um atleta ou um ex-atleta, no caso, né? Ex-jogador de futebol, mas poucas pessoas te conhecem como um gestor desportivo, que é, aliás, a última formação que fizeste agora no Brasil há pouco tempo. Tu és mestre em gestão desportiva. Isso vai-me levar ao meu próximo desafio. Peço-te que juntes as águas para poderes separar ou não. Separa as águas, Malamba. Se já tiveste de tomar uma decisão difícil, na gestão de um clube que não agradou a muita gente, ou que não agradou pelo menos aos adeptos, porque os adeptos são difíceis
Já? Ok. Com certeza. Posso perguntar qual foi a decisão que tomaste e que foi assim meio controversa? Al- Lembras-te? Sim, com certeza, algumas. Para dizer que, como gestor desportivo, apenas no Petro de Luanda, né? Porque terminei a carreira no Petro, e de lá para cá assumi O logo. percurso tem sido este. Exatamente. Sim, E como diretor desportivo de futebol, sabe que, e disseste muito bem, os adeptos são muito exigentes. uhum, Estando num clube como o Petro de Luanda, que é um grande clube a nível nacional, a exigência é ainda muito maior. tá certo. Hum, mas os adeptos, enfim, não sabem aquilo que passa no seio de uma organização, às vezes, desportiva, na construção de um plantel por uma época, por exemplo, Certo. onde você, como diretor desportivo, participa ativamente com um treinador principal. Enfim, juntas ali um leque de pessoas, de cargos, né? O treinador, o diretor desportivo, o vice-presidente para o futebol, no caso, para que façam então a construção de um plantel. Né? Mas na verdade, no final das contas, o diretor desportivo é aquele que dá a cara, Certo. não é? Como a construção do plantel. E quando alguma coisa não corre bem, você é o mais visado. No caso eu, na altura. Quando um jogador se calhar não esteja a corresponder àquilo que eram as expectativas, É a ti que te você, vão pedir contas, você é o não é? mais visado e depois o treinador. Então, naquela altura os plantéis eram construídos e no final, quando alguém não tivesse a corresponder às expectativas, o diretor, no caso o Malama na altura, Certo. e os adeptos vinham para cima, até porque, como disse atrás, o Petra é um clube grande e qualquer má ou mau resultado, os adeptos são muito exigentes, então. Mas são situações completamente normais dentro daquilo que é a dinâmica do futebol. Bom, ok. Junta só aí as águas. O meu próximo desafio é o seguinte, Malamba. Ahm, Separa as águas. Se tu já tiveste que decidir entre ficar com a tua família ou viajar para o sítio XYZ para jogar. Já alguma vez ficaste e não foste? Raramente Mas já aconteceu? Ficares em Angola e não ir jogar? Ou tu não podes decidir isso, ou podes? posso, se bem que tu, como o gestor desportivo, normalmente tens que decidir a favor de viajar Ok. com a equipe, não é? Mas aconteceu mais agora, no, ultimamente, né? Depois Uhum. já de uma certa experiência, porque no princípio quase você vai em todas, Sim. porque também estás a aprender, estás a começar e não fica bem você deixar de acompanhar a equipe. É um dos predicados do gestor desportivo. Uhum. Mas depois já de uma certa estaleca, digamos assim, você já vai orientando, já vai Delegando. delegando funções a outras pessoas, não é? Que possam fazer o seu lugar em detrimento um bocado mais da parte familiar. E enquanto jogador, o jogador pode decidir ficar em vez de viajar com a equipa? Não, Não. porque Que é o trabalho dele, na verdade, né? exatamente. É diferente. Dizer porque vai ficar é o mesmo que está a pedir uma rescisão de contrato, não é? Certo. Porque você é pago para isso, para tal. Uhum. Então tem que respeitar aquilo que são as dinâmicas E se e se for preciso exato. ir, é Tem é que ir, ir, isso. vamos jogar num certo sítio, tem que ir. Exatamente. Diz-me uma coisa, hum, quando se deixa de jogar, no teu caso em específico, não vamos generalizar, o exercício físico continua a ser uma constante na tua vida? Não, 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 espera, junta as águas, separa as águas, Para, portanto, se o exercício físico sim. continua a ser uma constante na tua vida, e de que forma? Como é que tu ainda treinas? O que é que tu fazes? O que é que tu trabalhas? Se fazes full body, se não? Como é que é a tua dinâmica?
Sim, respondendo à pergunta diretamente, eu sempre fui muito apaixonado por desporto, Uhum. no geral, muito apaixonado desde cedo, em particular o futebol, claro. E não só do ponto de vista da prática, como no ponto de vista de assistir, não é? E até Exatamente, várias modalidades, que é verdade. exato. Eu consumo, aliás, foi um dos maiores problemas que tenho familiar, o consumo excessivo de desporto na televisão e presencialmente. Certo. Não é? Como disse atrás, eu sou completamente apaixonado pelo desporto, Hum. sou um desportista nato e mesmo depois de terminar a minha carreira futebolística, eu continuo a praticar desporto. Eu faço futevôlei na praia, eu faço futsal, Hum. eu faço futebol 11, eu faço natação, eu faço ciclismo, tenho uma bicicleta. Eu gosto de praticar desporto. Eu faço 3 vezes por dia desporto de musculação. Depois, no final de semana, hoje mesmo não pude ir porque tive esse compromisso convosco. Certo. Eh, Obrigada. Obrigada. no final de semana, ou sábado ou domingo, pratico futebol, futevôlei de praia, Hum. ou os 2 dias, sábado e domingo. Enfim, tenho uma rotina desportiva muito ativa. Certo. Eu também ainda faço parte dos ex-internacionais, que é uma associação que tem aí dos ex-internacionais, Ok. onde praticamos futebol na velha guarda. Há pouco tempo ainda tivemos no Brasil, ehm, sob convite da Federação Brasileira, Hã. onde tivemos também lá um torneio internacional. Conseguiste jogar o tempo todo que estiveste em campo ou pediste para sair? Na verdade, consegui, até porque tínhamos poucos jogadores, porque Não alguns chegavam a 11? Alguns não chegavam aos 16, Ah, porque alguns lesionaram-se. Então eu fui um dos que tive que fazer os 3, 4 jogos do torneio ok. a full, cheios todos eles. Depois daquilo senti-me muito mal, cansado para cá. Mas pronto, teve que ser, para dizer que continuo com esta rotina ainda muito ativa, Certo. desportiva, e gosto, sinto prazer e faço sem fins lucrativos, portanto é um prazer, que eu tenho. Penúltima pergunta. Malamba, penúltima pergunta, que é a seguinte: nem te vou pedir para separar as águas, que é uma pergunta que eu te vou fazer diretamente, que é: como é que tu comparas, a realidade, desportiva, se calhar mais especificamente no futebol agora, não é, do tempo em que tu eras, jogador? Certamente que é muito diferente, mas que dá-me se calhar umas 2 ou 3 diferenças concretas que tu sintas dos jogadores, que estão neste momento no ativo, comparativamente ao teu tempo? Bem, é de facto uma pergunta difícil, né? Hum. Não é fácil falar são completamente tempos diferentes, né? Uhum. Há muitos que dizem que não, no meu tempo é que foi, no meu tempo é que tal. Não, eu não vejo a coisa dessa forma. São tempos completamente diferentes. Eh, eu acho que algumas diferenças de outrora com agora é que nós jogávamos mais com o coração, com amor, com prazer, do que sendo financeiramente. Hum. Hoje você consegue facilmente ver um atleta que diz que não estou a ser remunerado, não vou jogar, não estou a ser remunerado, não vou treinar. Ao contrário de outrora, Uhum. que parece que quase que nos proibiam de ir para o campo, porque hoje é folga, não se deve ir para o campo, então nós Por gosto, era mais por gosto, como se diz na gíria amor à camisola. certo. Mas não existe praticamente isto. Aquilo tens que pagar para ele jogar, Uhum. tens que pagar para ele treinar, porque senão não treina, não joga e não tem rendimento. Quando que noutra hora nós íamos atrás do treinamento para ter um bom rendimento. Certo. E tendo um bom rendimento, se calhar era já o maior pagamento que poderias ter, fazendo um grande jogo, tendo uma grande performance. Hoje não. Faz o mínimo
e queres logo um aumento salarial porque fizeste o mínimo. Enfim, acho que essa é a principal, Sentes o que tu sentes. exato, a principal diferença que eu vejo neste momento. Ok, muito bem. Última pergunta, junta só as águas. A minha última pergunta é a seguinte: separa as águas. Se tu gostas mais ou gostavas mais do jogo em campo do que do jogo da vida agora? Jogo em campo, com certeza. Dentro do campo, quem é atleta profissional e não só, quem está no ativo sabe que quando está em campo esquece tudo, tudo, completamente tudo. Quando rola a bola, eh, esqueces de todos os problemas, da família, da vida em si, só queres jogar bola. É claro que depois do jogo vem tudo novamente Claro. acima, né? Mas quando estás em campo, tornas-te o rei, o dono da bola, enfim. E é isso que de facto faz-me apaixonar pelo desporto, faz-me apaixonar pelo futebol em si. Ok. Foi um gosto ter-te aqui. Só uma última pergunta, que é: tu bebias muita água? Assim, imagina, fazes 90 minutos em campo, né? Quantas garrafas de água poderias beber durante um jogo inteiro? Depois tem aqueles momentos que vocês vão até ao. Porque vocês. Estou a olhar para ti como se. É Mas verdade. Algumas vão pessoas até, ainda falam isso também. é curioso. Vão até ao. Como é que se diz? Até ao banco, bebem água. Quantas garrafas de água um jogador. Vamos falar do teu caso, né? Porque pode variar de atleta para atleta. No teu caso, tens noção do teu consumo por jogo? Com certeza que varia de atleta por atleta. Uhum. O certo é o atleta sempre estar Hidratar-se, né? a hidratar-se. Uhum. Eu me lembro-me de um treinador que tive durante muitos anos, porque ele foi treinador aqui muitos anos pela seleção, o Carlos Alinho Malogrado, que nos cultivou o hábito de estar a beber, Certo. né? Mesmo Água. água, a beber água, mesmo sem estar a praticar. Uhum. Hum, Obrigava-nos a ir para a concentração no hotel, no quarto, com um litro e meio de água e no dia seguinte tinha que ver o recipiente vazio, completamente consumido. Estava sempre durante o treino em cima de nós para estarmos a hidratar. Então o certo é estar a hidratar-se quase sempre, principalmente porque o nosso tempo aqui é tropical, Certo. é muito quente, então tens que estar sempre a hidratar-se. Eu digo o certo porque, infelizmente, no meu caso não era assim. Eu bebia muito pouco. Ok. Se já soubesse naquela altura o que sei hoje, se calhar a minha performance poderia ser melhor. Ok. Na altura, Sentes que isso pode ter impactado de alguma forma? sempre ajuda. Certo. Sempre ajuda. Quem hidrata-se melhor sempre ajuda, não é? Porque, como disse atrás, o nosso clima aqui é tropical. E tu perdes muito, muito mesmo durante um jogo. Hum. Não só num de futebol, mas um jogo qualquer, uma atividade física qualquer. Perdes muitas calorias. Então tens que estar sempre a hidratar-se. E calorias são muito importantes durante a atividade física. Hum, Encontras um adversário mais forte fisicamente do que tu, e se tu tens poucas calorias, com um safanão, Não. zito, tu vais para lá e eu na altura era muito franzino Ok. e facilmente tiravam-me da jogada com um safanão. Eh, Graças a Deus na altura, por ser muito franzino também era muito rápido, Certo. então evitava os safanões com a rapidez, não é? Mas claro que se usasse o poder físico já muito bem hidratado ajudaria melhor, né? Portanto, aconselho aos desportistas no momento e não só a hidratarem-se bastante. Sim. E esta que é a última, prometo. Então, agora surgiu-me aqui uma outra. Se tu tivesses a Já vamos oportunidade. na terceira Não, ou não. É esta. Peço desculpa, mas esta tenho mesmo que fazer. Esta tenho mesmo que fazer. Se tu pudesses voltar a jogar hoje, contra que equipa é que jogarias? certo contra o 1º de agosto. Contra o 1º de agosto.
Foi o nosso Separar as Águas com Malamba, uma figura incontornável no nosso desporto, especificamente no nosso futebol. Malamba, obrigada mais uma vez por teres aceitado o nosso convite para estarmos aqui no Separar as Águas. Foi uma conversa curta, mas eu acho que deu para perceber bem o gosto que tu tens pelo desporto, pelo exercício físico e por toda esta gestão, por todo este tema da gestão desportiva também, que é a tua formação. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Maria. Até ao próximo programa.